Glorificamos a Deus por mais esta aula que estaremos realizando nesta oportunidade, 13 de março de 2024, a nossa aula de número 186. A paz do Senhor a todos, sejam muito bem-vindos. Eu já quero aqui convidá-los para uma leitura bíblica. Nós vamos ler o texto que está em Apocalipse, capítulo de número 20. Eu vou ler aqui a partir do versículo de número 11, Apocalipse capítulo 20 e o versículo de número 11. O texto diz o seguinte: E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Eu li Apocalipse capítulo 20 e os versículos de 11 até o versículo de número 15. Esta leitura, na verdade, também lança luz sobre a primeira questão que nós temos na pauta da nossa aula de hoje. E vamos falar a respeito desses temas que são imprescindíveis e que estão divulgados, deixa eu ajustar aqui, e que estão divulgados aí na nossa referência da aula de hoje. Paz do Senhor, pastor Ciro. Vai um cafezinho sem açúcar aí? Eu tô na água, também sem açúcar. Eu também vou beber uma água agora, porque... Eu de manhã cedo, hoje eu medi a glicemia, fazia tempo que eu não fazia aferição, e está alto demais, entendeu? Ih, rapaz. Então nós estamos cortando açúcar. O café já tinha cortado faz tempo, né? Mas eu na verdade, tenho tomado pouco café por esses dias. Eu não tô... Olha o pastor Evandro aí. Já tá ele aí. Isso aí. Então, o pessoal vê assim, eu com xícara de café toda hora, o pessoal deve pensar que eu bebo café o dia todo, né? Passa o dia a café. Não chega tanto, mas eu sou um consumidor de café, né? Mas o irmão sabe que o café sem açúcar, ele faz uma diferença, né? Com certeza. Quem bebe muito café e bebe com açúcar, aí é complicado, mais complicado, porque o açúcar é o vilão, né? O café também, claro. Tudo que a gente consome em excesso não é bom, né? Com certeza. Tudo que é. Agora, há casos em que você tem que cortar totalmente, né? Acho que é o caso... A irmã Eliane já está aí, entendeu? Na nossa live. Ela diminuiu agora. Ela diminuiu, porque ela tomava 10 cafés no dia, né? Ela é adepta do café, mas ela ainda não faz parte da seita, né? Ela toma sem açúcar, já faz tempo. Muito tempo. Sem açúcar, não. Ela bebe com... Não, sem açúcar, puro. É o expresso forte que dá dó, e aí ela tomava mais. Agora diminuiu, agora deve estar tomando uns 10 por dia. Ela é uma das líderes da seita. Desse jeito aí. É a líder feminina do café sem açúcar. Ela já há tempo, né? Há tempo. A Eliane já tem bem eu acho que uns 14 ou 15 anos que ela passou a tomar café sem açúcar. E, na verdade, a gente acabou diminuindo bem, né? A gente acabou diminuindo bem o consumo de açúcar em casa por causa da minha diabetes. Mas está na benção. Só vitória. A mulher tem que seguir o marido, né? Então, é isso aí. Aqui em casa também é assim. Aqui eu comecei com esse movimento, não que... Falando sério agora, né? Eu comecei com esse movimento e aí o pessoal, num primeiro momento, resistir um pouco, né? Mas depois, sabe que o exemplo é importante, né? Então hoje a gente... Na verdade, nós cortamos o refrigerante, né? Foram duas coisas que eu fiz, né, em 2014 que foram ótimos para mim, né? Cortar o refrigerante e tirar o açúcar do café. Eu faço até aquela brincadeira que eu posto lá, às vezes eu
na pizzaria, aquela pizza enorme, e depois eu falo, agora eu vou tomar um cafezinho sem açúcar, né? O pessoal brinca, fala, que diferença faz? Mas, por incrível que pareça, né? Pequenas ações acabam acabam repercutindo num resultado positivo para a saúde, né? Com certeza. Então, o fato de eu ter tirado o açúcar, não só do café, de qualquer bebida, né? Qualquer bebida eu bebo sem açúcar. Olha que a nossa aula está começando com a parte de nutrição, né? E depois o refrigerante foi fundamental também, né? Porque o refrigerante tem muito açúcar, muito sódio, e eu vivia com as mãos inchadas, né? O irmão lembra, né? Não, lembro. Algumas viagens que a gente estava junto, o irmão lembra que eu estava meio... eu descobri... Especialmente o café, quem gosta de apreciar o sabor do café, se coloca açúcar, o sabor do café já fica alterado, né? Pois é. O ideal, para quem quer apreciar o sabor do café, é tomar ele sem açúcar e sentir exatamente. E é um problema sério. E é um problema sério quando você começa a conhecer uns tipos de café aí mais sofisticado, rapaz. Aí seu paladar acostuma. Quando você bebe aquele café normal do supermercado, aí você já não acostuma, já começa a sentir a diferença. Percebe. Quando o pastor Moisés Cecílio, quando o pastor Moisés Cecílio vem para cá, aí eu compro café no açougue aqui próximo de casa. Eles têm o café que é do sítio, moído ali mesmo e tal. A gente sabe que não tem aditivo, né? Aí eu compro já uns 4 ou 5 pacotes de café, de meio quilo, trago para casa e passo um café forte, entendeu? Mas o pastor Moisés Cecílio gosta daquele café apaixonado, sabe? Aquele que escorre o melado, assim, ele gosta do café doce. Então a gente passa uma térmica com o café normal e a outra com o café adoçado. Aí açúcar com café, então, né? Mas ele vai se converter ainda. Vai se converter, ele vai descobrir o verdadeiro sabor do café. Com certeza. Desde quando eu for visitá-lo lá em Senhor Jardim, eu vou convencê-lo. Nós vamos fazer um vídeo. Ele vai ter que assumir um compromisso de que a partir de agora ele só vai beber café sem açúcar. Aí vai fazer um voto, né? Não tenha dúvida. Ponto. O pastor Didini está com a gente aí, acabou de passar. O Didini também ainda está... Dá para se converter. Ficar usando... Já falei para ele, tem que ser sem açúcar, mas fica aquele negócio de adoçante. Não, meu amigo, tem que ser raiz. O irmão Erivaldo está perguntando qual a marca desse café. Então, esse que eu estou dizendo aqui, que a gente compra no açougue, é de produção própria, né? O rapaz tem o sítio, ele mesmo faz a torra, ele mesmo empacota e tal, então é um café natural. Aqui na nossa região, a gente costuma comprar café Jandaia. E é o que tem. É o que tem, assim, que a gente acaba usando, né? O pessoal fala que o café, quando é de boa qualidade, tem que pôr o açúcar, porque não sei... Eu, sinceramente, como eu parto do pressuposto de que o açúcar é o vilão da história, né? Então eu sempre digo que o café bom, né, sem açúcar é ótimo. E o café ruim com açúcar é pior, né? Então, quando você se acostuma a beber café sem açúcar, pode ser o pior café que existe, sem açúcar é melhor. Quer dizer, pior, né? Se o café for ruim, realmente é ruim. Mas com açúcar, a meu ver, é pior. O açúcar acaba piorando, né? Em todos os sentidos. Além do sabor, na minha opinião, também a questão de afetar a saúde, né? Mas com certeza. O tema da live hoje é café apocalíptico, né? Isso aí. Saudação para o nosso povo lá de Piabetá, em Magé, Rio de Janeiro. Estão com a gente aí. Olha aí que maravilha. Está sob a presidência do pastor Jorge Herculano. O pastor Jorge deve ser gente muito boa, porque só pode ser gente boa quem tem esses acréscimos de Herculano, entendeu? Herculano, Hercúleo, Hércules, né? Só pode ser gente boníssima. São pessoas hercúleas, né? Desse jeito. Pois bem, meu pastor, vamos dar início então aqui à nossa pauta. Os irmãos já foram chegando. A nossa saudação carinhosa, fraternal a todos, sejam todos muito bem-vindos, inclusive os cearenses de Caucaia. Olha aí, Deus abençoe. Caucaia, rapaz. Maravilha, é isso aí. Eu estou para ir a Caucaia, mas não deu certo. Olha, maio agora tem um bom motivo para estar lá. Caetés e Adalpe, maravilha. Deus abençoe os irmãos ali. Pois bem, meu pastor, os salvos estarão presentes no dia do julgamento do trono branco,
mesmo que não seja para julgamento. Eu li aqui logo no início, Apocalipse capítulo 20, os versículos de 11 a 15, que ajuda, não é, a compor aqui a resposta para essa questão levantada pelo nosso aluno. Então, o que a Bíblia diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, né? O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos ou que estivermos vivos, seremos arrebatados e juntos iremos ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então eu entendo que esse para sempre com o Senhor indica que onde o Senhor estiver, nós estaremos. Nós sabemos que Jesus será o justo juiz em todos os julgamentos escatológicos. Não foi por acaso que Paulo disse para Timóteo: conjuro-te, pois, diante de Deus, do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar, o Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, aquela passagem emblemática lá, que até será objeto de estudo na nossa lição 12, né, da Escola Dominical, segundo Timóteo 4, né? Então, olha que interessante, Paulo disse que Jesus vai ser o justo juiz. Ele é o justo juiz, aliás, mas nos juízos escatológicos, nos julgamentos escatológicos, ele vai ser aquele que vai conduzir o julgamento na sua vinda e no seu reino. Então, todos os julgamentos escatológicos, a partir do arrebatamento da igreja, né? Porque julgamentos escatológicos são aqueles a partir do arrebatamento. Então, nós vamos ter o tribunal de Cristo, que não é um julgamento para efeito de condenação, é um julgamento para galardão, né? Efeito de galardão, ou perda de galardão. Mas depois, ao longo do período tribulacional, tem o julgamento de Israel, depois, no final, nós vamos ter o julgamento das nações. Depois nós vamos ter também o julgamento de Satanás e suas hostes, e vamos ter o trono branco. Pelo menos 5 julgamentos escatológicos estão previstos ainda, não é? E Jesus será o juiz em todos eles. E considerando que nós estaremos para sempre com o Senhor, e também considerando que Jesus prometeu que o vencedor se assentará com ele no seu trono para julgar. Então, claro está, né? Isso está lá em Apocalipse, capítulos 2 e 3, naquelas promessas às igrejas da Ásia, que são igrejas que realmente existiram, mas elas foram escolhidas em número de 7 justamente para ser uma representação da totalidade da igreja. Tanto é que ali se menciona: quem tem ouvidos ouça que o Espírito diz às igrejas, né? Ao que vencer. Então ali, claro, toda vez que você lê ali ao que vencer, já se torna uma promessa geral. Não é só uma promessa para aquela igreja em particular que estava recebendo a mensagem como destinatário original. Ao que vencer. Então, qualquer salvo que vencer e estiver para sempre com o Senhor, ele vai estar presente nesses julgamentos escatológicos. Agora, o que eu tenho salientado, e talvez seja este o motivo da pergunta do nosso irmão, é que nós vamos estar presentes, mas não na qualidade de réus. Por quê? Nem todos que participam de um julgamento são os réus, né? Num julgamento você tem o juiz, você tem o promotor, você tem o advogado de defesa, tem as testemunhas, tem os réus, ou o réu. Então, veja, no juízo final, no trono branco, os réus serão os ímpios, porque o julgamento final, o juízo final não é para o salvo saber se ele... Não é para o salvo receber uma sentença, porque tem gente que pensa assim, não, mesmo sendo salvo, eu vou ter que comparecer diante do tribunal, diante do justo juiz, para ele dizer para mim que o meu nome está escrito. Não precisa. Você já tem essa certeza aqui e agora de que o seu nome está escrito no livro da vida. Jesus falou para os discípulos, inclusive, alegrai-vos porque
os vossos nomes estão escritos no céu. E Jesus também falou, aquele texto que eu sempre cito, que é emblemático, João 5:24, aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não é terá, tem a vida eterna. E não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, o termo crisis, no grego que aparece ali, é um termo ligado a um tribunal, é um termo forense. Ou seja, quando Jesus disse nunca mais entrará em juízo, não entrará em juízo, que a ênfase é essa, nunca mais, né? É esse o sentido ali, a ideia é a ideia de que nunca mais o salvo, se permanecer, claro, nessa condição, sendo fiel até a morte, e ser fiel até a morte é bom que se diga, não é que você vai ter que morrer por amor a Cristo, mas é que você tem que estar sempre pronto para isso. Se isso for necessário, se for necessário morrer por amor a Cristo, você tem que estar pronto. Então, por isso Jesus disse para a igreja de Esmirna, ser fiel até a morte, para nós por extensão, e dar-te-ei a coroa da vida. Então Jesus falou, aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em juízo, não entrará em crises, não participará de um tribunal para receber uma sentença condenatória. Ou seja, então nós vamos estar no trono branco, porque sempre estaremos com o Senhor, para sempre estaremos com Ele, mas não para sermos julgados na qualidade de réus, porque quem é salvo e quem partir para a eternidade salvo, ou quem for arrebatado e transformado, aquele que não tiver morrido, por ocasião do arrebatamento também, vai estar para sempre com o Senhor, já glorificado. Então não há sentido também de o crente glorificado participar do trono branco como réu, porque ele já está glorificado. Glorificado significa o quê, entre outras coisas? Significa que o pecado está ausente. Glorificação significa, ao fim e ao cabo, ausência do pecado. Porque hoje o pecado, ele habita em nós. Hoje, o Senhor Jesus nos livra do poder do pecado. Mas quando nós formos glorificados, ele já nos terá livrado do poder e também da presença do pecado. O poder é hoje. Quando formos glorificados, da presença do pecado. O pecado não estará mais em nós, como hoje, né? A natureza adâmica, a natureza caída. Então não há nenhum motivo para nós comparecermos diante do trono branco na qualidade de réus. Então, respondendo à pergunta do nosso irmão, objetivamente é isso. Os salvos estarão presentes no dia do trono branco? Sim, mas não na qualidade de réus. Eles vão estar no julgamento, participando do julgamento, mas num tribunal não tem apenas os réus, né? Você tem outras pessoas que estão participando. Maravilha, muito esclarecedor, sempre, né? Sempre muito esclarecedor. O Espírito Santo sobe com a igreja? Essa é uma pergunta que ela é recorrente, porém importante, porque há aqueles que acham que o Espírito Santo vai deixar de estar na terra quando a igreja for arrebatada. Então, com a palavra, o pastor Ciro Sanches Ibordi, esse jovem aí. Obrigado pelo jovem. Falar em jovem, deixa eu lembrar um negócio aqui. Esse final de semana o jovem completa mais um ano de vida. Pastor. Aí, muito grande. Aleluia. Depois tem que deixar o pix. Dia 16 de março. Eu estou recebendo café, né? Pessoal, tem um pessoal que prometeu aí me mandar café, mas não mandaram no aniversário passado. Pessoal que trabalha com café, porque eu comecei a fazer aquele gracejo com café, aí teve gente que falou, vou te mandar café, hein? Aí eu mandei o endereço, tudo, até agora não recebi. É que agora vai vir porção dobrada, sacudida e transbordante. Aleluia. É isso aí. Muito bem. O Espírito Santo sobe. Sim, pode falar. Dia 16 de março estou aceitando presente. Maravilha. 16 de março é esse final de semana agora, próximo sábado. É sábado, Isso aí. O Espírito Santo sobe com a igreja? Então, eu penso que algumas pessoas defendem essa ideia, muitas vezes com base em figuras, né? E é uma oportunidade para a gente fazer aqui uma menção importante de que a escatologia, irmãos, é coisa séria. Hoje tem muita gente
se arrisca na área da escatologia, a gente percebe, qualquer assunto que a gente publica, a pessoa vai lá e fala assim, não, não é assim. Aí quando você começa a conversar com a pessoa, você vê que a pessoa não tem ainda ali... Uma estrutura. Não formou ainda o básico, né, de escatologia para poder se posicionar de uma maneira tão enfática, né? A gente aqui se posiciona, modéstia à parte, porque a gente estuda já há um bom tempo, a gente tem uma posição firmada, a gente pode errar também, não somos perfeitos, mas nós temos uma posição firmada, nós temos uma declaração de fé e a gente tem condições de defender a nossa posição, né? Biblicamente, porque não é por meio de... não é tergiversando, como muita gente faz, né? A gente tem uma posição bem fundamentada, modéstia à parte. Agora, eu fico preocupado quando eu vejo irmãos nossos querendo fundamentar, por exemplo, o arrebatamento pré-tribulacional, outras questões, em figuras. Veja, as figuras servem para ilustrar a doutrina. Mas a doutrina, ela tem que se fundamentar em textos normativos, textos prescritivos. Então você tem as palavras de Jesus, você tem as profecias, você tem também as palavras de Paulo. Agora, e as figuras, irmão Ciro, não estão na Bíblia? Estão na Bíblia. Mas você tem que ver se a figura está falando diretamente de uma determinada doutrina ou se ela pode ser usada como uma ilustração. Então, por exemplo, alguém vai dizer, Noé, ele passou pelo dilúvio e tal. Aí os pós-tribulacionistas vão usar isso aí, tá vendo? Ele não foi tirado, ele teve que atravessar. Mas aí os pré-tribulacionistas vão dizer, não, mas ele atravessou, só que ele estava protegido dentro da arca. Aí, se for para basear-se em figuras, eu vou mais além. Eu falo assim, tá bom, vocês preferem Noé, eu prefiro Enoque. Porque Enoque foi arrebatado antes do dilúvio. Então esse aí sim é a melhor figura para mim, até melhor que Noé, se você for se basear em figura. Mas por que eu estou falando tudo isso? Parece que eu estou fugindo do assunto. Não, é que eu vejo muita gente também usando lá aquele caso do casamento de Isaac com Rebeca e tal, Abraão e tudo. Tudo bem, aquilo ali ilustra, pode ilustrar. Mas você não pode se basear nisso aí para dizer, por exemplo, que a igreja não vai sair da terra e o Espírito Santo vai acompanhar a igreja, o Espírito Santo vai subir junto com a igreja e a terra vai ficar entregue totalmente a Satanás. Não, meu irmão, não é isso que a Bíblia diz. Deus jamais perderá o controle. Nem no período tribulacional o diabo vai ter o controle total sobre a terra. O diabo vai ter um controle permitido por Deus, um pouco maior, sobre os seus próprios emissários, claro, os seus prepostos vão ter liberdade, o anticristo, o falso profeta, e também todos aqueles que receberem voluntariamente o sinal da besta e vão aceitar ser adoradores da besta, tudo bem. Esses aí vão estar a serviço de Satanás e a terra vai ser um caos realmente, mas não quer dizer que o mundo estará totalmente entregue a Satanás e não vai haver possibilidade de salvação. Vai. E quem opera a salvação, não adianta querer inventar outra forma, é o Espírito Santo. É pela graça. Não existe salvação fora da graça. E é o Espírito Santo que convence o pecador. Mas, irmão Ciro, na Bíblia está escrito lá em Tessalonicenses, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, diz que há um que detém até que do meio seja tirado. Este um é o Espírito Santo, ele vai ser tirado. A igreja vai sair da terra e o Espírito Santo, ele habita na igreja, ele vai sair. Mas ali não diz que o Espírito Santo vai sair da terra. É preciso entender ali aquela profecia de Paulo. Há um que detém até que do meio seja tirado. Eu concordo que aquele um que detém é o Espírito Santo. A gente muitas vezes não fala isso de maneira peremptória, porque não está escrito. Mas como a Bíblia explica a própria Bíblia, não está textual, que é o Espírito Santo, né? Mas como a Bíblia explica a própria Bíblia, aquele poder limitador do mal não pode ser o poder de Satanás, porque Satanás não vai limitar
o seu A próprio ocupação preposto. dele próprio. Exatamente, que é o anticristo, o homem do pecado, para se manifestar, não tem sentido o diabo deter o anticristo manifestar. Não. Esse um que detém, alguém dirá, é a igreja, se bem que ali é masculino no grego. Então, tudo bem, é o povo de Deus, vamos dizer assim. Mas se é o povo de Deus, o povo de Deus não tem poder em si mesmo para deter a força do mal. Ele só pode fazer isso mediante a ação do Espírito Santo, que habita na igreja. Então nós vamos chegar na mesma conclusão. Sendo a igreja ou sendo o Espírito Santo, na prática, o poder que está detendo o mal é o poder do Espírito Santo, mesmo que seja por meio da igreja. Então, se a igreja vai ser arrebatada, claro, o poder restringidor do mal vai ser tirado. Mas a profecia diz, a um que do meio seja tirado, né? A um que detém até que do meio seja tirado. Do meio, não diz que ele vai sair da terra. Eu entendo ali, pelo contexto e pela analogia geral da Bíblia, que vai acontecer o efeito inverso do Pentecostes. Porque quando o Espírito Santo veio para habitar na igreja, claro que nós temos aquela ideia de que o Espírito Santo estava lá no céu, aguardando Jesus subir para ele descer. Aí quando Jesus subiu, o Espírito Santo desceu. Essa é a ideia, porque Jesus subiu corporalmente, como homem. Mas, na verdade, o Espírito Santo, ele é onipresente. Então, na verdade, ele sempre esteve na terra. Veja que na própria criação, a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. No princípio, criou Deus os céus e a terra, e o Espírito de Deus se movia ou pairava sobre a face das águas. Ele sempre esteve presente. O Espírito Santo, ele é onipresente. E pela onipresença, pela imensidade, que é outro atributo exclusivo da deidade, ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, não tem sentido, teologicamente falando, dizer que o Espírito Santo vai sair da terra, mas vai acontecer o efeito inverso do Pentecostes. Porque no Pentecostes, o Espírito Santo, que já estava onipresente, ele passou a estar residente na igreja. Residente, habitando na igreja. Por ocasião do arrebatamento, o que vai acontecer? O efeito inverso do Pentecostes. Se no dia de Pentecostes o Espírito Santo veio para estar residente, ele que estava onipresente passou a estar residente, mas continuou onipresente, porque ele não pode perder o seu atributo. É um atributo do Espírito Santo. Não é porque ele é residente que ele deixa de ser onipresente. Não, ele continua sendo onipresente. Por ocasião do arrebatamento da igreja, ele deixa de estar residente, porque a igreja vai ser arrebatada, mas ele continua onipresente, porque vai haver salvação por ocasião do período tribulacional. Então, a resposta é não para a pergunta. O Espírito Santo sobe com a igreja? Não. A igreja irá ao encontro do Senhor nos ares, mas o Espírito Santo continua na terra. Não tem, na verdade, fundamento, né? Essa posição de que o Espírito Santo vai sair da terra. Alguém até cita o pastor Antônio Gilberto, mas cita de maneira equivocada, porque ele explica lá que o Espírito Santo vai sair da terra apenas no sentido de que ele não vai habitar mais na igreja, mas ele vai continuar na terra porque haverá salvação no período tribulacional e é o Espírito Santo quem convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Muito bem, meu pastor. E aí, seguindo esta ideia desse encerramento seu aí, nós vamos para a terceira questão de hoje, que é exatamente essa. Como será a salvação no período da grande tribulação? Eu acho que eu acabei respondendo já, né? Só reforçar que a salvação ela vai ser pela graça, porque não existe salvação fora da graça. É bom que se diga isso. As pessoas que não estudam cuidadosamente o dispensacionalismo, a nossa posição, né? E que gostam de jogar pedras, zombar, rir. Eu tenho dito até que para aqueles que não estudam, muitas vezes o melhor argumento, entre aspas, é o deboche. Então eles já começam, kkk, e não sei o quê, dispensacionalismo. Foi aquela menina, Margaret MacDonald, que aprendeu com o padre Lacunza, e não sei o quê. Tudo conversa fiada, né?
tudo argumento ultrapassado, inócuo, porque quem estuda sabe, né? Inclusive tem um livro chamado Dispensationalism, Before Darby, né? Que foi publicado em português agora. A obra já existia em inglês, mas a editora Carisma lançou recentemente em português. Então ninguém tem desculpa mais. Dispensacionalismo antes de Darby. Você vai ver que muito antes de Darby já havia estudos ali sobre aquilo que nós defendemos hoje. Então o dispensacionalismo não é tão jovem como o pessoal acha que é, mas se for também, qual parte da escatologia que não é tão jovem? Porque a escatologia é a parte da teologia sistemática que foi sistematizada tardiamente. Isso vale para todas as posições, não é só para o pré-tribulacionismo. O pós-tribulacionismo também é recente. Não, mas nos primeiros anos da igreja os pais eram pós. Não force. Aí já é forçar. Os pais, eles eram, por assim dizer, intratribulacionistas, porque eles acreditavam que estavam já em meia tribulação. Mas, ao mesmo tempo, eles criam na iminência da vinda do Senhor, que é um conceito hoje muito mais claro para o pré-tribulacionismo. Então, não havia uma posição firmada. Os pais da igreja não decidiram sobre isso, não debateram sobre isso. Eles estavam debatendo sobre outras questões, a trindade, a dupla natureza de Jesus. Era isso que era o foco do debate, né? Não eram questões tribulacionistas. Então, como se dará? Eu estava falando então da acusação que o dispensacionalismo recebe de que nós defendemos um tipo de salvação para cada dispensação, para cada período da história. Vocês defendem que no tempo do Antigo Testamento, na lei, a pessoa era salva pelas obras. Nós não defendemos isso de maneira alguma. Nós dizemos que havia a lei, evidentemente, ela devia ser cumprida, mas a salvação não era pela lei, não era pelas obras da lei, a rigor. Não era pelas obras da lei a rigor. A pessoa tinha que cumprir a lei, evidentemente. A pessoa também, no dia do Yom Kippur, lá no Yom Kippur, né, para não ser redundante, que significa dia, né, da expiação, Yom Kippur, no dia da expiação, no dia do perdão, quando somente o sumo sacerdote, uma vez no ano, ele entrava no Santo dos Santos, lá na última divisão do tabernáculo, e ele espargia o sangue sobre a tampa da arca. A arca, que era um caixote de madeira recoberto com ouro, que tinha uma tampa toda de ouro, né? Quando o sangue era esparzido ou aspergido sobre aquela tampa de ouro, a Bíblia diz que a nuvem da glória de Deus descia e Deus perdoava os pecados. Veja, Deus perdoava. Mas então, havia perdão antes do sacrifício de Cristo. Então, se esse perdão acontecia, não era por meio de Cristo. Pois é aí que está o problema. Esse sacrifício, esse perdão era por meio do sacrifício de Cristo. Mas, irmão Ciro, Jesus não tinha morrido ainda. Pois é, a obra de Cristo ela foi realizada na consumação ou na plenitude dos tempos, como diz a Bíblia. Só que não se esqueça que Apocalipse capítulo 13, versículo 8, diz que Jesus é o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. O que significa isso? Desde, não antes. Desde a fundação do mundo. Significa que quando Deus colocou o primeiro casal ali, criou, formou e fez o primeiro casal. Eles estavam ali no Jardim do Éden, pecaram, desobedeceram a Deus. Aí começaram a se multiplicar mais ainda, crescer, multiplicar, encher a terra. Jesus falou, Deus falou e tal. Veja, foi necessário, inclusive quando Adão e Eva pecaram, que um animal fosse morto, para que eles recebessem ali vestes, peles de animais. Então, o que significa essa palavra de que Jesus é o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo? Significa que todos os cordeiros, ou podemos até falar de maneira geral, todos os animais que morriam de maneira sacrificial, eles apontavam para o sacrifício perfeito que Jesus ainda realizaria de uma vez por todas.
porque Pedro falou que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fosses resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebesse vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então Jesus, como diz Hebreus, em várias partes, diz que Jesus, ele realizou o sacrifício de uma vez por todas. Então, por isso que nós também nos posicionamos contra esse sacramento da igreja romana, né, do romanismo, de que lá na Eucaristia o sacrifício de Cristo se repete, né? A pessoa, é como se Cristo morresse de novo, e a pessoa recebe lá a hóstia e não pode nem mastigar, tem que pôr na boca para se dissolver na própria boca, porque não pode mastigar o corpo de Cristo. Claro que isso aí é uma doutrina errônea, né? Porque está até na prática fazendo com que Cristo morra outra vez, sendo que o sacrifício de Cristo ele é de uma vez por todas. Ele já morreu por nós uma vez por todas. Só que esse sacrifício de Cristo, ele tem efeito, digamos assim, retroativo, podemos dizer assim, mas o mais correto é que, na verdade, aqueles salvos do Antigo Testamento, eles foram alcançados, eles foram salvos, na verdade, antecipadamente pela obra que Jesus ainda realizaria. Se no Antigo Testamento a salvação era pela graça, hoje continua sendo, e no período tribulacional não tem por que dizer que é de outra forma. Ah, não, mas eu ouvi um pregador falando aí que a pessoa vai ter que dar a sua própria vida, o seu próprio sangue. Hoje ela é salva pelo sangue de Jesus, mas no período tribulacional vai ter que dar a sua vida. Veja, isso é uma heresia. Quer dizer que a salvação, então, no período tribulacional vai ser pelas obras? Não. Claro que muitos santos vão morrer, porque o anticristo fará guerra aos santos. Os salvos do período tribulacional, muitos deles, talvez todos, né, não podemos afirmar, porque ali, quando se menciona o julgamento das nações, não está se falando propriamente de salvos que vão chegar vivos, né, mas de pessoas que vão se posicionar favoravelmente a Israel e vão ingressar no milênio. Claro, vão ingressar, quando ingressar no milênio, terão tido um encontro com o Senhor e vão entrar salvas. Mas não quer dizer que essas pessoas já estavam salvas, de fato, né, no período tribulacional. Elas não vão ter se unido ao anticristo, ao exército do anticristo, e com certeza também não terão recebido o sinal da besta. Em 7 anos o anticristo vai fazer um estrago muito grande, mas eu acredito que ele não vai conseguir matar todos aqueles que se lhe opuserem. Ele não vai conseguir matar a todos, ele vai matar muita gente, ele vai fazer um estrago muito grande, mas o Senhor imporá limite. Aliás, está profetizado isso, porque Jesus falou que se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Significa o seguinte, que aqueles dias não vão passar do tempo que Deus já determinou, que é 7 anos. 7 anos tribulacionais, não tem como ser mais que isso, porque Deus já determinou. Então, a salvação nesse período, resumindo, porque um assunto vai puxando o outro, e eu já estou me alongando demais nessa resposta. Então, como será a salvação no período tribulacional, no período da grande tribulação? Da mesma forma que é hoje, pela graça. A pessoa tem que crer e se arrepender. Ela vai ser convencida, obviamente, pelo Espírito Santo. Ela vai ouvir a pregação. Haverá pregadores aqui na terra, porque como ouvirão se não há quem pregue? A própria Bíblia diz. Então haverá pregadores. A Bíblia menciona as 2 testemunhas. A Bíblia menciona os 144 mil que vão estar a serviço do Senhor. Tem os convertidos dentro do próprio período, que evidentemente vão pregar. Veja, a mulher samaritana teve um encontro com Jesus e já ficou com vontade de pregar, abandonou o cântaro e foi lá para a cidade e disse: vinde, vede, um homem que disse tudo quanto tenho feito, porventura não é esse o Cristo? Então quer dizer que a pessoa que vai se converter no período tribulacional vai ficar quieta? Não, ela vai querer levar essa palavra para outros também. Olha, eu creio em Jesus e tal, a Bíblia, e vai haver salvação no período tribulacional e por meio do Espírito Santo e pela graça. Não existe salvação fora da graça. A graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, isso hoje, isso no tempo da lei também, e no futuro, mesmo no período tribulacional, a salvação será pela graça.
Muito bem, deixa eu colocar aqui, meu pastor, os contatos do CETAD, está aqui. Ó. Esses são os contatos do CETAD, eu vou pedir que você tire um print da sua tela para que você fique aí com o telefone fixo, o nosso WhatsApp, nosso e-mail, também o nosso site e as nossas redes sociais. Aqui eu tenho o nosso módulo do curso de escatologia. Perguntas escatológicas é um material que o pastor Ciro preparou para o CETAD para tratar a respeito do tema da escatologia e por meio de 101 respostas faz a apresentação do tema escatológico segundo a nossa doutrina assembleiana. Então, olha aí, ó. Tire um print, depois você pode nos chamar e tirar dúvidas a respeito, não é, do curso. Esse WhatsApp que está ali é o WhatsApp da secretaria que responde em horário comercial. Fixado aqui no comentário da live está o meu telefone pessoal para que você possa também estar questionando a respeito do curso e adquirindo este curso de escatologia. Muito bem, vamos lá, meu pastor. Os eventos de Apocalipse, capítulo 14, versículos de 6 a 13, são literais? Esse texto pode ser usado como evidência sobre a grande tribulação? É a pergunta que nós temos aqui para a nossa aula de número 186. Vou responder que sim e sim, e vou explicar, não é? Mas não vou fazer igual aquele camarada. Eu lembrei agora daquele camarada que foi perguntado aí, um cantor famoso aí, né? Que perguntaram para ele sobre os signos e tal, o que ele achava. Aí ele disse que acreditava, só que na hora que ele foi se explicar, a coisa foi ficando cada vez pior, né? Então eu vou dizer, na verdade, que Apocalipse 14, 6 a 13, trata de eventos literais, e esse texto, claro, ele se refere ao período tribulacional. Mas aqui a gente tem que entender claramente. Eu tenho uma dificuldade, às vezes, de dar respostas objetivas, especialmente no campo da escatologia. Sim, não. Porque a gente sabe que o nosso público aqui é um público heterogêneo. Então, tem pessoas que, claro, já estão familiarizadas com a temática, mas tem outras que estão entrando, que talvez não conheçam e tal. Então, eu gosto de fazer uma contextualização, colocar as bases. E nessa pergunta, eu vou rapidamente fazer uma menção aqui, que a parte futurível, ou a parte escatológica de Apocalipse, que começa no capítulo 4, eu não vou explicar aqui o que está para trás, mas a partir do capítulo 4 começa a parte que diz respeito ao futuro, porque João, ele recebe, não é? Ali ele ouve a voz daquele que primeiro falara com ele, que foi o próprio Senhor Jesus, que diz para ele, ó, sobe cá, e eu vou te mostrar as coisas que depois destas devem acontecer. Então, ali começa a se descortinar para João o futuro. E aí, antes da gente chegar no capítulo 14, é bom fazer uma menção aqui rapidamente dessa sequência, porque Apocalipse, diferentemente do que muita gente pensa, ele está numa ordem sequencial. Apocalipse não é um livro que apresenta, como aquela tese que os amilenistas defendem de setes, né? Os amilenistas, eles defendem uma ideia de que o livro de Apocalipse, nessa parte alusiva ao futuro, apresenta ali alguns conjuntos de sete. Então, por exemplo, só para resumir, porque não dá para explicar isso aqui detalhadamente, até o final do capítulo 19, eles defendem que os eventos são sequenciais dentro de uma série de 7. Mas quando termina o capítulo 19, o capítulo 20 em diante recapitula esses 7 de novo. Então zera tudo, e a partir do capítulo 20, não temos mais a segunda vinda, mas a primeira vinda. Eu considero essa tese, assim, exagero, querer forçar a Bíblia dizer o que não diz, porque quando você lê Apocalipse 19, a partir do versículo 11, até o capítulo 22, versículo 5, você não tem
nenhuma forma de dizer que aquilo ali não é sequencial, a menos que você force a Bíblia a dizer o que não diz. Porque Apocalipse 19, se você ler do 11 ao 21, claramente Jesus desce na terra com os seus exércitos, que é a igreja, pisa na terra, vence o anticristo, lança o anticristo falso profeta no lago de fogo, um anjo desce para aprisionar Satanás, os mártires do período tribulacional ressuscitam, os outros mortos não ressuscitam porque são os ímpios, começa o milênio, acontece o milênio, depois do milênio Satanás é solto por um pouco de tempo para enganar as nações, o que é chamado metaforicamente de Gog e Magog. Então veja, tudo isso acontece numa ordem sequencial, não tem ali uma recapitulação, como dizem os irmãos amilenistas. Apocalipse não é um livro recapitulativo. Ele é um livro de acontecimentos sequenciais. Agora, o que é preciso entender é que dentro dessa sequência você tem interlúdios, você tem sinopses, você tem parênteses, você tem as chamadas revelações parentéticas. Aí sim. E é aí que as pessoas se confundem, achando que é na verdade, algo que te dá permissão a dizer que não tem uma ordem sequencial e que os eventos são concomitantes, são recapitulativos. Não. Quando você analisa os selos, trombetas e taças, a partir do capítulo 6 de Apocalipse, você vai ver que ali você tem uma sequência. Primeiro selo, segundo selo, terceiro selo, quarto selo, quinto selo, sexto selo, sétimo selo. Quando é aberto o sétimo selo, tem 7 anjos com trombetas na mão, capítulo 8 de Apocalipse, prontos para tocar as trombetas. Aí vem a primeira trombeta, segunda trombeta, terceira trombeta, quarta trombeta, quinta trombeta, sexta trombeta, sétima trombeta. Só depois virão as 7 taças. É sequencial, não é concomitante, não é paralelo, é sequência. Só que dentro dessas sequências tem parênteses. Então veja, se você começa a ler Apocalipse desde o capítulo 4, você vai ver ali a visão do trono de Deus, no capítulo 4. Aí você vai para o capítulo 5, tem a visão do livro selado, que ninguém podia abrir, só o Cordeiro que abriu. Aí você vai para o capítulo 6, versículos 1 a 7, você tem os 4 primeiros selos abertos. No capítulo 6, versículos 8 a 15, o quinto e o sexto selo também são abertos. Aí você tem um parêntese, primeiro parêntese que se abre para se mencionar os 144 mil salvos no período tribulacional, capítulo 7. Né? Você tem os 144 mil e os salvos, a multidão de salvos, que é outro grupo, são 2 grupos, no capítulo 7. Aí fecha-se esse primeiro parêntese. Aí você tem a abertura da quinta e da... Aí você tem a abertura do 7º selo que eu mencionei. E aí quando é aberto o 7º selo, aí aparecem os anjos para tocar as trombetas, vem as 4 primeiras trombetas do capítulo 8. Aí vem, no capítulo 9, a quinta e a sexta trombeta. Aí é interessante, quando apresenta-se a sexta trombeta, você vai ter mais um parêntese, o segundo parêntese de Apocalipse. É uma revelação parentética. O que são esses parênteses? É para se explicar algo que é apresentado dentro do próprio livro nessa sequência. Por exemplo, você vai ter no capítulo 13 a apresentação das bestas apocalípticas. A primeira e a segunda besta. Mas não é que ela só entra em ação ali. Ali é a explicação de como elas vão agir. Mas a partir do capítulo 6, quando o primeiro selo é aberto, você já vê que o anticristo vai estar em ação. Ele já vai estar agindo desde o começo, cumprindo-se, inclusive, a última semana da profecia de Daniel, da 70ª semana, que o príncipe, que é o anticristo, o príncipe com um P minúsculo, o príncipe do povo que há de vir, então, o príncipe que há de vir, na verdade, ali, ele vai firmar um acordo com muitos por 7 anos. Então, ele já está, desde o início, atuando. Não é só ali, naquela parte, porque ali, quando a Apocalipse 13 se apresenta, ali a tribulação já está em andamento, os selos já foram abertos e tal, e a gente entende que até o 6º selo você tem ali a primeira metade do período tribulacional, o ponto médio do período tribulacional está ali naquele 6º selo, porque o 7º selo já é, na verdade, a apresentação das 7 trombetas, né? Então, veja, é difícil explicar
que eu tenho pouco tempo, mas rapidamente. Veja, então, o capítulo 8 apresenta o sétimo selo e as 4 primeiras trombetas. O capítulo 9 é a quinta e a sexta trombeta, e tem o segundo parênteses, como eu estava dizendo, porque aí vai João, ele vai comer um livrinho. João, ele recebe a revelação. Veja que a revelação que João está recebendo é interessante, porque ela é interativa. João, ele participa. É uma revelação pictórica, por meio de símbolos, mas ele é convidado a participar, a agir. João, agora você, assim como aconteceu com Ezequiel, a profecia que Deus deu para Ezequiel compartilhar, ele come um livro. E o que significava para Ezequiel comer aquele livro? Era a mensagem que ele estava recebendo. Ô Ezequiel, você vai transmitir, só que para você transmitir, você tem que receber. Lembra quando Paulo também falou? Aquilo que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei? Pois é, receber, comer o livro, dentro dessa simbologia profética e tal, ali João, ele foi convidado a comer o livro, porque, veja João, o Senhor está dizendo, João, você vai receber a revelação. Olha que interessante. E João, ele come aquele livrinho, e logo depois ele começa a apresentar a revelação alusiva à última trombeta. Isso mostra também, é uma resposta aí para os irmãos pós-tribulacionistas, né? Que a revelação que Deus deu a João, quanto à última trombeta ali, é exclusiva. Veja, Deus revelou muita coisa para Paulo, mas aquela última trombeta de 1 Coríntios 15 não é a mesma sétima trombeta de Apocalipse. Isso está claro, porque o que João recebe aqui é uma revelação exclusiva, ele comeu o livrinho. Significa que ele recebeu uma revelação nova para ele transmitir. Porque aquela última trombeta de 1 Coríntios 15 é, na verdade, chamada última porque ela põe fim à era da igreja. É uma referência que pode ser também combinada com aquela primeira trombeta que aparece no Antigo Testamento, quando a lei foi dada ao povo, lá no Sinai, ali foi tocada a trombeta, que ela pode ser considerada a primeira e essa última. Mas também pode ser outra tese, porque ali Paulo não diz o porquê dele usar esse termo última trombeta. O que nós sabemos é que não é uma referência à sétima trombeta, porque é outra. Aquilo ali de Apocalipse é outra revelação. É uma trombeta de juízo, não é trombeta de Deus, é trombeta tocada por anjo. Bom, mas não é o assunto aqui, eu quero chegar no capítulo 14. Aí no capítulo 10, João come o livrinho, é um parêntese. Apresentam-se as duas testemunhas do capítulo 11, e o parêntese se fecha no versículo 14 do capítulo 11. Aí você tem no capítulo 11, versículo 15, a continuação das trombetas, vem a sétima trombeta. Aí sim a sétima trombeta é tocada, versículos 15 a 19, e vem um terceiro parêntese para se apresentar a mulher, o menino dragão, que a mulher representa Israel, o menino é uma representação de Jesus ali, esse parêntese é para falar do passado e do futuro de Israel, por isso que o menino é apresentado, porque o menino é Jesus, que veio para os judeus, mas depois ele foi tomado, porque isso fala isso fala da morte, ressurreição e ascensão de Jesus. O menino ele foi arrebatado, diz ali o texto, mas não é no sentido do arrebatamento da igreja, ele foi tomado para o céu, porque ele foi assunto aos céus, e a mulher representa Israel. Depois tem as bestas, do capítulo 13, 1 a 10 é a primeira besta, 11 a 18 a segunda besta. Aí vem a revelação dos 144 mil no céu, pressupõe-se que eles terão morrido e já estarão salvos com o Senhor, porque o anticristo fará guerra aos santos, e se fecha em mais um parêntese. Aí chegamos no capítulo 14. O capítulo 14, então, não é algo que você deve alegorizar, porque o livro de Apocalipse, ele tem símbolos, ele tem figuras, mas são figuras por meio das quais mencionam-se eventos que realmente vão acontecer. Então, os parênteses que se abriram agora, ou o parêntese que se abriu depois da última trombeta, da sétima trombeta, não é? Veja, a sétima trombeta está no capítulo 11, 15 a 19. Quando termina o capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13
E os primeiros 5 versículos do capítulo 14 é um parêntese também, que é fechado. Só você ler com atenção, você vai ver. O parêntese se fecha, e aí você tem no capítulo 14, versículo 6 a 3, 3 anúncios feitos por anjos, que está dentro dessa sequência que eu falei. Então, o primeiro anjo é o anjo que está portando o evangelho eterno. E está escrito, alguém pergunta, o que é esse evangelho eterno? É só você ler. Apocalipse não é tão difícil quanto parece, porque no livro de Apocalipse você tem a resposta para questões que são levantadas dentro do próprio livro. Então, por exemplo, o evangelho eterno. Alguém vai dizer, que evangelho é esse? É o evangelho do Senhor, que também é chamado de eterno. O evangelho é um só. Mas aqui está o conteúdo desse evangelho. Porque quando você acompanha a sequência, claro que aqui nessa altura, a grande tribulação já vai estar ali do meio para o final. O período tribulacional já está na segunda metade. Os selos já foram apresentados, ali os juízos dos selos, das trombetas, e agora já estamos caminhando para as taças, que é a parte final, os últimos juízos de Deus. Então, esse anjo que vai aparecer anunciando, vai estar voando no meio do céu, e ele é portador do evangelho eterno para proclamar, diz a Bíblia, aos que habitam sobre a terra e a toda nação e tribo e língua e povo, dizendo com grande voz, temei a Deus e dai glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Ou seja, esse anjo ele vai ter a missão, além dos pregadores que haverá na terra, e tudo indica que a essa altura, esses pregadores, praticamente a maioria, ou se não todos, terão sido mortos ou perseguidos e não vão ter condição de proclamar o evangelho. Então Deus envia esse anjo, é uma ação sobrenatural. Esse anjo vai dar o último aviso. Qual é o aviso? Olha, é o que Deus diz hoje. Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos venham a se arrepender. Atos capítulo 17, Deus tem estabelecido um varão pelo qual há de julgar os vivos e os mortos e tal, e disso Deus deu certeza, diz a Bíblia, enviando Jesus. Atos 17, 30, 31. Aqui é a mesma coisa, esse anjo ele vai dizer, olha, pessoal, agora é a última oportunidade. Deus está vindo com o juízo mais intenso. As 7 taças vão ser derramadas sobre a terra. Vai ser mais sério o negócio do que já foi. Está se encaminhando para a conclusão, para a consumação. Então, arrependam-se. É o momento agora. Claro que o próprio texto do Apocalipse diz que aqueles que vão se aliar ao anticristo, evidentemente, eles não vão se arrepender. Mas aqui a mensagem do anjo é clara. Não é? Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Aí vem o segundo anjo, isso tudo é literal, é anjo mesmo, não é figura, que é anjo, é literal. Vem o segundo anjo anunciando a queda de Babilônia. Caiu Babilônia, aquela grande cidade que todas as nações deu a beber, é a falsa religião mundial que vai estar operando. Nesse período também vai cair. Aí vem um terceiro anjo, e isso é explicado depois nos capítulos 17 e 18, a questão de Babilônia. Aliás, 18 e 19. Aí, não, 17 e 18 mesmo, 19 já é a vinda do Senhor em poder e grande glória. Agora, veja, um terceiro anjo alertando, olha aqui como Deus é misericordioso. O anjo virá alertando quanto à perdição eterna para quem adorar a besta. O terceiro anjo ele vai dizer o quê? Seguiu-se o terceiro anjo dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Ou seja, aqui o anjo vai ser claro, olha, o primeiro anjo já disse aí, o primeiro anjo que veio com o evangelho eterno falou, olha, é para se arrepender, é para tomar uma posição que vai chegar ao juízo. Agora, tem uma coisa, vocês aí que se unirem ao anticristo,
e adorar a besta, fiquem sabendo, vocês vão para o lago de fogo. Vocês vão saber, vocês fiquem sabendo disso. Então, o anjo vai anunciar isso. E aí, tem uma mensagem aqui interessante. Se abre um pequeno parênteses aqui, dentro da revelação, nos versículos 12 e 13, para uma mensagem para nós. Porque, claro, a essa altura aqui, o anjo vai estar transmitindo no período tribulacional. Mas é preciso saber interpretar Apocalipse, porque aqui agora você vê um destaque para nós, para os leitores. Para aqueles que estão lendo o livro de Apocalipse, veja o versículo 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E ouvi uma voz do céu que dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras o seguem. Aqui é uma mensagem para a igreja daqueles dias, do primeiro século, que sofreu uma perseguição, e para nós também, porque aquele que morre em Cristo, ele é bem-aventurado. Os que morrem em Cristo. Então, aqui é um parêntese. E depois, a partir do capítulo 15, continua a revelação da sequência de Apocalipse. Tá certo, pastor X? Então, o que eu respondo aqui, porque a hora já me manda parar, é que esses eventos de Apocalipse 14, 6 a 13, são literais, claramente. E o texto, ele diz respeito mais precisamente à parte final dos 7 anos do período tribulacional, ou seja, já estamos aí na leitura, né? Não é que vamos passar pelo período tribulacional. Na leitura aí você já está vendo, na verdade, já está chegando o momento em que Deus vai derramar as 7 últimas taças da sua ira. Então, já passaram os selos, já terão passado os selos, já terão passado as 7 trombetas, e agora vem os últimos juízos, que já é a parte final mesmo, a parte final do período tribulacional. Logo depois, claro, o Senhor Jesus há de vir, mas haverá um anúncio final para que aqueles que estiverem na terra se arrependam, e muitos vão preferir ficar do lado do anticristo, infelizmente, mas haverá também os salvos deste período. Maravilha! Se você está desejoso de se aprofundar na questão escatológica, está aqui, ó, o curso Perguntas Escatológicas do CETADV. É material escrito pelo pastor Ciro Sanches Ciborde, por meio de 101 perguntas e suas respectivas respostas. Ele apresenta o plano escatológico segundo aquilo que nós acreditamos, com base na palavra de Deus. E aqui estão os contatos do CETADV para que você possa tirar suas dúvidas e solicitar o seu módulo para o curso. Está aí o material. Vamos aqui apenas dizer para os irmãos que nós temos uma outra questão que vai ficar para a próxima aula. Haverá 2 batalhas de Gog e Magog, porque com base em Ezequiel 38 e 39 e também Apocalipse 20, tem-se a ideia de 2 batalhas. Na próxima quarta-feira, nós vamos falar a respeito desse tema, porque na próxima quarta o pastor Ciro já vai estar um ano mais velho, glória a Deus, e aí a vitória é grande. Dia 16 de março, próximo sábado, o pastor Ciro completando mais um ano de vida. Desde já, os nossos parabéns ao pastor Ciro. Que Deus conceda vida, saúde e graça para continuar servindo e servindo com alegria, porque isso é que é bom, né? Maravilha. Pronto, aí, Paulo Teclas é o genro do pastor Moisés Cecílio. Muito bem, olha o Paulo Teclas aí, hein? Maravilha. Esse também é dos nossos. Muito bem, meus irmãos, queremos aqui agradecer a presença de cada um de vocês que estiveram conosco até aqui. O pastor Ciro, com a oportunidade para as suas considerações finais. Eu quero agradecer pela oportunidade, quero agradecer também pela participação dos irmãos, aqueles que aí bondosamente já... Eu vi a Heloísa aí também, né, que é uma jovem muito dedicada lá de Natal, sempre está participando das nossas lives. Nosso irmão Paulo, que também comentou aí, outros irmãos, né, que estão comentando, e quero agradecer pela maneira tão carinhosa com que os irmãos têm nos tratado. É importante isso, irmãos, porque às vezes a gente que está nas redes sociais,
a gente às vezes sofre assim, agressões, né? A gente é agredido, irmãos, gratuitamente. E a gente, se não tiver um equilíbrio, eu conheço pessoas que, veja, tivemos um caso recente aí de uma moça que, infelizmente, chegou ao ponto de tirar a sua própria vida, porque não suportou a pressão, né, que ela recebeu das pessoas sobre ela. Então, a gente que está nas redes sociais, a gente que publica textos, a gente que publica vídeos, veja, às vezes você recebe 20 elogios, uma mensagem negativa, às vezes, se você não tiver equilíbrio, aquilo pode ter um efeito sobre a sua vida que você pode se sentir mal. Então, graças a Deus, eu sou uma pessoa tranquila com respeito a isso, mas tem pessoas que não são. Mas eu sou tranquilo com respeito a isso porque Deus tem me dado graça para valorizar o lado bom, né? Então, quando eu vejo assim, demonstração dos irmãos, falando uma palavra, parabéns, Deus te abençoe, olha, muito boa a sua explicação, esse tipo de coisa me faz sentir feliz, né? Não que eu não goste de receber críticas, a gente gosta de receber críticas quando elas, claro, são críticas que nos ajudam, porque tem crítica que a pessoa, na verdade, quer pôr você para baixo, como se diz, né? Quer mostrar que você não sabe nada, que você... A pessoa vê até defeitos na nossa maneira de falar. Ah, você não sei o quê, fala de um jeito, tem sotaque, fala porta, e não sei o quê, tem a língua de um jeito. Veja, as pessoas querem, às vezes, nos colocar para baixo. Então, isso também eu aproveito aqui para falar isso, porque tem outras pessoas que estão me ouvindo que podem passar por isso e, às vezes, se sentem também desmotivadas. Então, meu irmão, minha irmã, valorize as pessoas que gostam de você, valorize as pessoas que te elogiam, que te dão palavras de ânimo, porque isso é muito mais importante do que os famigerados haters, né? E se alguém estiver te tratando mal, de uma maneira exagerada, não tenha receio de usar os recursos à sua disposição. O bloque, né? Eu bloqueio sem uma cerimônia, né? Se a pessoa faltar com respeito, falar alguma coisa além do que deve falar, às vezes eu dou um castigo, eu bloqueio por um tempo, depois desbloqueio, mas eu não vou ficar me expondo dessa maneira, né? Mas, pastor Alex, desculpa que eu já estou fazendo outra live em cima de um assunto que... né? Mas eu agradeço, viu, pela oportunidade, que Deus abençoe a todos, o irmão, a irmã Eliane, e a todos que estão participando dessa live tão abençoada. Muito bem, meu povo. Quarta-feira, às 22 horas, nós retornamos aqui para a nossa aula de número 187. E a primeira questão será exatamente essa a respeito das duas guerras, né? De Gog e Magog. Você não pode perder. Inclusive, nos ajude também na divulgação. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Até a próxima quarta, na paz do Senhor.